Família perfeita, a minha é, a sua é, a de todos nós é. Só que não. Essa Adriana do canal Reflexões da Mensageira está aqui para provocar, motivar, cutucar, fazer você ter reflexões sobre sua vida, sobre as coisas que acontecem com você, à sua volta, o que você faz com as coisas que lhe acontecem, para poder, quem sabe, você conseguir descobrir algum caminho, porque aqui eu tô para mostrar o montão de possibilidades que já aconteceu na minha vida, o tantão de coisa que eu tenho feito, procurado para poder ser uma criatura um pouquinho melhor a cada dia, e tudo isso eu venho trazendo aqui para vocês, seja através de livros, através de cursos, de mentores, de reflexões, e aí de todo esse pessoal que eu vou citando, eu acabo citando um pouquinho das coisas que já aconteceram comigo e que pode ser que em algum momento ou de alguma forma faça algum sentido para você. Então, falando sobre a família perfeita que não existe, não é mesmo? Isso é maravilhoso descobrir. Bom, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que somos todos muito iguais, né? E o lado ruim é que, bom, ainda não chegamos lá, mas a gente está no caminho. A parte boa é, estamos no caminho, porque nós estamos aqui para fazer essa transformação e à medida que a gente vai melhorando um pouquinho, a gente pode melhorar a nossa vida, a vida das pessoas à nossa volta. Mas falando sobre família perfeita, só que não. A gente também fica pensando naquela questão da jornada perfeita, né? A vida perfeita, a família perfeita, a vida perfeita, a jornada perfeita. Não existe isso. O que existe são as jornadas individuais. Diariamente acontecem coisas diferentes para as pessoas e até mesmo coisas parecidas, só que com duas pessoas, uma ao lado da outra, e as duas têm uma opinião totalmente diferente sobre o mesmo tema. Por quê? Porque elas foram criadas por famílias diferentes, porque elas têm percepções diferentes, elas têm comportamentos diferentes, e então a visão que elas têm daquilo que está acontecendo a elas é exatamente totalmente diferente. E nessa questão da família perfeita, tem muito uma coisa que nem sempre a gente gosta de ouvir o que é dito pra gente, né? Então nem sempre o que a gente diz o outro também gosta de ouvir. E tem alguns ditadinhos aí que são o máximo, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. O que isso quer dizer? Que assim, ó, o ferreiro tá lá com um montão de ferro que ele prepara para todo mundo, mas dentro da casa dele só tem as coisas feitas com outro material que não é o que ele trabalha, né? Por quê? O que isso aí quer dizer? Que às vezes a gente não usa dentro da nossa casa aquilo que a gente fala. Outra coisa bem interessante é que um outro ditado bem interessante que eu já ouvi, talvez você também já tenha ouvido, é: santo de casa não faz milagre. Você tem uma pessoa dentro de casa, ela entende do assunto, ela fala sobre as percepções dela do assunto, mas você prefere procurar uma pessoa totalmente de um outro local para poder ter uma visão, você acredita que vai ter uma visão diferente, né? E aí pode até ser mesmo que assim, você quando escuta a pessoa da família, você já nem escuta mais a voz dela direito, né? Porque a gente fica tão acostumado que acaba não escutando as entrelinhas do que a pessoa está dizendo. E ouvindo através do ouvido da boca de uma outra pessoa, pode ser que você a pessoa acaba falando num formato onde você nunca ouviu a mesma frase, e aí ela trocou a frente para trás e trás para frente e alguma coisa tocou em você. Mas pode ter certeza, algo que foi dito lá por alguém da sua família ficou, tá? Aquela pessoa só terminou de arranjar o gatilho ou só terminou de lubrificar com um óleozinho, a gotinha de óleo que faltava para poder você fazer a virada. Então, infelizmente, a gente realmente acaba não escutando as pessoas à nossa volta, a gente acaba não dando atenção e isso daí faz com que a gente acabe tendo um pouquinho mais de dificuldade, né? Nos relacionamentos, nas aceitações, nas diferenças do dia a dia. E outra coisa também que acontece muito, inclusive eu escutei uma vez e assim, olha, faz bastante tempo, gente, muito tempo, mas eu não esqueci. Foi por isso que eu decidi fazer um canal. Faz muito tempo, mas a ideia do canal veio por conta disso, porque uma vez eu escutei, se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Hoje em dia tá cheio de mentor, de coaching, de consultor, e eles cobram, ainda bem que eles cobram, né? Porque conselho dado, que é de graça, ninguém gosta mesmo, né? Ninguém leva a fundo. Mas falando sobre isso daí do canal, quando eu escutei essa frase, eu ainda continuei falando coisas para as pessoas, olha,
olha só, é bacana, faz isso, aconteceu isso comigo, vê se dá certo com você também. Mas as pessoas não escutam isso. E aí, muitas vezes você fica jogando pérolas aos porcos, né? E nessa de jogar pérolas aos porcos, você perde sua energia, você utiliza o seu tempo de forma errada. E agora com a internet, você pode falar, e dentro desse 1 zilhão de pessoas que existem, 1, 2 pode querer estar ouvindo o que eu estou falando. Então eu decidi colocar aqui o canal, porque pode ser que tenham pessoas que se conectam com o que eu estou dizendo e vai fazer com que elas aprendam alguma coisa, porque é bem interessante. Muitos dos cursos que eu fiz, muitos dos livros que eu li, muitos dos consultores, das palestras, dos assuntos que eu vi na minha vida, não serviram para outras pessoas da minha família. Ninguém quis, ninguém gostou. Ah, tá, que bacana. Ou de outras pessoas à minha volta. Que eu, putz, ó, ia ser bacana, ia ser legal, faz você também. E as pessoas não se interessam. Então, tá aqui com você, e você tá ouvindo, e você ter criado a vontade, ter despertado para estar fazendo alguma das coisas que eu vou tá dando de dicas aqui no decorrer do canal, tem um valor imenso. A minha família, pode ser que um dia um ou outro vá, acompanhe, ouça, ache bacana, faça algum comentário, mas eu não estou preocupado se eles vão gostar, vão aceitar ou vão querer assistir ou alguma coisa vai servir para eles. Quando eu decidi fazer, foi uma conversa que eu tive com meu sócio e pai, e que ele disse, olha, você tem que falar isso para outras pessoas. Já que o mundo inteiro pode estar ouvindo, você tem que falar para essas pessoas. Então, vamos compreender que assim, a nossa família nem sempre vai ouvir nem concordar com as coisas que são atrativas para a gente desenvolver a nossa jornada, né? Mas que não tem problema. A gente vai atrás do que faz bem pra gente e a gente segue nesse caminho. Hoje mesmo eu estava ouvindo um vídeo curto aí do padre Fábio de Mello, onde ele falou de que às vezes você precisa se desligar de irmão. Ele falou de irmão de sangue, mas não é só de irmão, né? Às vezes é até de outros familiares. Você precisa se distanciar da família para poder você ter um bom relacionamento, ou até mesmo nem ter mais relacionamento nenhum. Por quê? Porque às vezes as pessoas não ficam felizes com o que acontece na sua vida, às vezes as pessoas ficam se intrometendo e não querem que você faça. Existem muitas dessas questões em laços familiares, as famílias se sentirem donas uns dos outros, né? Ou elas se sentirem na obrigação de estarem protegendo um ao outro, ou mesmo elas se sentirem na obrigação de estarem, olha, comigo não deu certo, vai com você também não vai dar, né? Não é assim. A vida é diferente para todas as pessoas, a jornada é diferente para todos nós, o caminho é um caminho individual, as descobertas são individuais, as aptidões são individuais, as ambições são diferentes. E aí tem uma coisa bem interessante, que é o que você está disposto a fazer para alcançar, para mudar de fase, né? Porque assim, muitas vezes as pessoas estão cansadas e não querem fazer o movimento, e você não. Você sabe que você vai fazer até acontecer, até dar certo, porque você decidiu, você tomou aquela decisão em algum momento da sua vida de que você ia se transformar, de que você nasceria diariamente para uma nova vida. Porque é isso que a gente ganha todos os dias quando acorda, nascer todos os dias novamente. Acordar é nascer de novo. Para e faz uma reflexão sobre isso. Se você combinou com você mesmo que você ia se tornar uma pessoa melhor, e o que pode te fazer melhor é você encontrar um caminho diário de estar melhorando um pouquinho, criando um novo hábito, aprendendo uma nova lição, ouvindo a visão de alguém da sua família por um outro ângulo. Não importa o que seja que você está querendo fazer e o que você vai fazer. O mais importante é que você tome a sua decisão e você siga em frente. Se for preciso você se distanciar de algumas pessoas, ok. Se for preciso você se afastar totalmente, ok também. O mais importante é você ser
coerente com você mesmo, é você ser íntegro com você mesmo. Integridade é estar inteiro. Integridade é saber o que é importante para você e seguir nessa direção. Não importa o que para os outros seja importante. Eu acredito que a gente pode seguir a nossa integridade sendo também pessoas com respeito à humanidade. Não há necessidade da gente ser íntegro com a gente, furando o olho de todo mundo, né? Mas cada um com seus cada qual, e ser íntegro e ser autêntico é algo que me faz muito bem. Todos os dias eu faço o possível para viver a minha integridade. E que vou te contar uma coisa, tá cheio de gente que não gosta, tá pensando que as pessoas gostam, nem sempre as pessoas gostam, e aí, o que eu posso fazer? A questão é se eu estou fazendo algo que eu combinei com o meu sócio e pai, se eu estou fazendo tudo, procurando o tempo todo utilizar o mais possível de palavras que sejam que a gente não precisa ferir os outros, sabe? E eu feria muito as pessoas, meu Deus, eu ainda tenho uma língua assim bem lâmina, mas já melhorei bastante. E eu vou te contar aqui uma coisa que eu tenho feito que tem me ajudado. Eu tenho parado para pensar antes de responder. E aí eu calo. E aí quando eu calo, eu acabo nem respondendo, porque eu sei que se eu for responder, pode ser que eu vá ferir a pessoa. E nem sempre é isso que precisa. Às vezes ela só está precisando que a gente escute o que ela está falando. Deixa eu falar aqui para você sobre uma coisa que o meu mentor Bruno fala, Bruno Gimenez, que existe família prata e família ouro. Não é banana prata e branco, banana ouro não, tá? E também não é porque uma é especial e a outra não é especial. Não é nada disso. É que assim, ó, quando a gente nasce dentro de uma família ouro. É o nosso pai, nossa mãe e todos os filhos até 21 anos. Quando os filhos têm 21 anos, o ideal é que eles saiam de casa. No máximo até 23, 25 já passou do limite. Mas é isso, hoje em dia tem de tudo quanto é tipo, né? E aí a pessoa deve constituir a família dela. Então a família dela é sempre ela, o companheiro, a companheira, esposo, esposa, né? E os filhos até 21 anos. Essa é a família ouro. Todas as outras pessoas, o seu grupo familiar, do seu grupo consanguíneo, são família prata. E aí na minha família, a família prata é tão extensa, porque a família prata são meus pais, meus irmãos, né? Mas é assim, a gente foi acostumado com a família dos meus avós, que a gente sempre ia também, né? A família do meu pai, que a gente estava sempre todo mundo junto. É gente pra caramba, gente. Tanto que, assim, lá na minha família, vai fazer uma festa, você vai fazer festa não, na verdade, né? Você vai fazer um almoço, um café da manhã, já vira festa, porque brincando tem 30, 50 pessoas. Mas é muito bom quando a gente, principalmente quando a gente está longe e que se encontra de vez em quando. É aí que está a graça de ter sempre a família ouro perto, para poder, quando a gente se encontrar com a família prata, uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 2 vezes por ano, seja lá como for, é uma festa, é um amor, o amor é muito maior. Então me conta aí, a sua família é perfeita? A minha não. Conta, dá o seu like, como é que chama lá? Dá o like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que você acredita que pode gostar desse assunto, que pode estar também refletindo sobre isso. E eu quero agradecer que você está aqui até esse momento, desejar para você muita paz, muita saúde, chuva de bênçãos, prosperidade na sua vida e de sua família. E Deus abençoe você, sua família. Gratidão infinita. Namastê. E até amanhã!